Olá, começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. E eu sou Kalil Hachem, advogado criminalista e criminólogo. E eu sou Haroldo Natter, advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processual Penal. Hoje viemos aqui com a presença do professor Haroldo Natter, também com a presença do Kalil, para falarmos sobre a Operação Lava Jato. Fiz esse convite em especial ao professor Haroldo, porque além de professor de processo penal, ele é um advogado criminalista que atuou na Operação Lava Jato desde a primeira fase da operação que ocorreu a partir do mês de março de 2014. Temos então quase 10 anos de Operação Lava Jato, e com esse distanciamento do tempo podemos fazer uma análise mais fria, mais cética, vamos dizer assim, mais científica, se é que podemos aplicar esse termo ao direito, em relação à Operação Lava Jato. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Professor Haroldo, como comentamos antes aqui da nossa gravação, até mencionei isso no primeiro bloco, o senhor estava presente na Operação Lava Jato desde a primeira fase, certo? Como advogado. Gostaria que o senhor puder, compartilhar suas experiências, já suas primeiras impressões ali na Operação Lava Jato. Fique à vontade. Sim. Bom, Augusto, o que eu posso lhe dizer é que logo no início da operação, os advogados que atuaram, e que são os criminalistas aqui do Paraná, especialmente de Curitiba, a gente tinha uma percepção que alguma coisa estranha estava acontecendo naquela ação, insertada aí pelo Ministério Público Federal aqui no Paraná, e pela 13ª Vara da Justiça Federal aqui do Paraná, que à época tinha como juiz titular o atual senador Sérgio Fernando Moro. E todo mundo achava muito estranho que a forma como se procurava atrair a competência de crimes que, na nossa perspectiva, não tinham absolutamente nenhuma relação que pudesse trazer o julgamento de eventuais crimes acontecidos para cá. E, à época, eu fui indicado por um professor da USP que foi consultado pelo pai de um dos presos naquele dia 7 de março de 2014, que inaugurou a Operação Lava Jato, foi a primeira fase. Então, as prisões aconteceram no dia 7 de março de 2014, diversas buscas e apreensões. E todos nós, advogados, já que os presos, na grande maioria, residentes fora da cidade de Curitiba, eram removidos aqui para a Polícia Federal, para a Superintendência da Polícia Federal aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e a gente achou estranho aquilo, porque quem tem um pouquinho de formação jurídica no processo penal, no direito constitucional, não vislumbrava desde o início competência para que esse tipo de delito fosse julgado por um juiz federal aqui de Curitiba. Então, todos ficaram surpresos, e como eu tinha dito anteriormente, eu fui indicado por um professor de São Paulo, lá da USP, e ele já conhecia o Sérgio Moro, e ele disse para o pai desse meu primeiro cliente da Lava Jato, que o Moro era um sujeito difícil de se tratar. Ele conhecia talvez o Moro melhor do que a gente, porque ele participou de diversos eventos acadêmicos com o Moro, e que o Moro tinha uma certa resistência a advogados de fora da capital. E agora, depois de tudo que a gente percebeu da Vaza Jato, da Operação Spoofing e tudo mais, a gente entende porque ele queria advogados aqui de Curitiba. Evidentemente, porque talvez fosse mais fácil dele manipular,
E porque ele já tinha alguns preferidos aqui dentre os advogados e ele sabia exatamente o que ia acontecer, porque, né, tanto o Ministério Público Federal quanto a Justiça Federal, eles tinham estudado plenamente a operação Mãos Limpas, né, a ocorrida na Itália, e eles sabiam os aspectos negativos e os aspectos positivos. Só que eles desconsideraram os aspectos que pudessem prejudicar a operação como um todo. Porque a Operação Lava Jato eu chamo de crônica de uma tragédia anunciada. A gente sabia que ia dar errado. Eu, no primeiro momento, o meu cliente era pertencente a um núcleo chamado Núcleo Labogem, que era uma indústria farmacêutica que tinha firmado, vejam só como a competência já não era da Justiça Federal comum, e sim da Justiça Eleitoral. E esse meu cliente, ele tinha uma farmacêutica, uma indústria farmacêutica e uma indústria farmacêutica. E eles tinham firmado um contrato com o Ministério da Saúde, Marinha, uma outra empresa farmacêutica, para fornecer retrovirais, né, para o Ministério da Saúde, especialmente na época para o combate à AIDS, que era o objetivo. Era um contrato muito alto, mas que tinha sido objeto de uma tratativa já no início, políticos lá de Brasília, né? Então, o objetivo era firmar esse contrato e direcionar, né, esses contratos para alguns, né, as vantagens econômicas desse contrato para alguns políticos lá de Curitiba, de Brasília, né, da Câmara dos Deputados em Brasília, né? Então, já no primeiro momento, eu fui consultado por Spike do presidente da Labogem, e eu fui até a Polícia Federal e eu já falei para ele, é muito estranha a operação, porque nenhum daqueles critérios, primeiro, não existia contemporaneidade, porque a investigação já vinha se arrastando há algum tempo, e para decretar a prisão preventiva, né, a gente sabe que há necessidade de uma contemporaneidade. E existiam uma série de outras medidas, né, que poderiam estancar eventualmente a continuidade, né, dos possíveis delitos, sem que fosse necessária a prisão de algumas pessoas em especial, né, especialmente os doleiros. Pois bem, então eu fui lá, conversei com o cliente, falei, a operação é muito estranha, né, nós temos essa possibilidade, né, não estão presentes os requisitos do artigo 312, né, porque há formas de assegurar, né, de garantir a ordem pública, né, ou econômica, né, a instrução processual nem havia começado, né, então não podia se alegar que, de alguma forma, existiria algum indício de que seriam turbadas, né, seriam perturbadas, né, as investigações que iriam acontecer no decorrer do inquérito policial e posteriormente uma possível ação penal. E também haveria outra forma de assegurar a aplicação da lei penal, evitando, né, que boa parte daqueles que estavam sendo investigados frustrassem, né, uma futura e eventual, né, pena aplicada por uma sentença condenatória que a gente sabia que ia demorar muito tempo. Então eu falei para o cliente, eles te prenderam por um motivo. Eles estão querendo alguma informação. Meu cliente, de fato, é aquilo que chamam de doleiro, né? Era, na época, um doleiro, né? Trabalhava junto com o Alberto Youssef, passou pelas contas dele uma série de valores que envolviam uma série de pessoas, né, que já na época com foro privilegiado, e eu falei, eles querem te prender eles te prenderam por um objetivo, obter informações. Isso hoje, depois de 9 anos, quase 10 anos, não há nenhuma dúvida. A fase número 1 da Operação Lava Jato, que vicia toda a operação, ela tem um objetivo ilícito, né? Primeiro, trazer a competência de um possível delito
para a Justiça Estadual do Paraná, para a Justiça Federal do Paraná, né? E a gente não sabe por quê, se era uma simples vaidade, não, ou já iniciava-se aí uma tentativa de uma briga política com o objetivo de criminalizar o Partido dos Trabalhadores e frustrar as possibilidades políticas, né, do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, da Dilma e etc. Né, era criar um tumulto, né? Então, criar um caos no país. O objetivo número 1, na minha opinião, da Lava Jato, que a Lava Jato tinha, não era o de estancar a corrupção. O objetivo número 1, o objetivo principal, era dar ensejo, né, à consecução de um plano político. Um plano político. Isso foi, a cada dia, ele foi se acentuando mais, né? E aí eu cheguei pro meu cliente e falei, ó, você está preso aqui porque eles querem informações. E ele já estava preso, ficou preso alguns dias. Eu fui conversando com ele e com outros réus que estavam presos lá. Eu tive, no total, 9 clientes, né, na Lava Jato, 8, né, eu fiquei até o final, né, e estão todos hoje em liberdade, e um mudou de advogado porque morava fora, né, e preferiu contratar um escritório conhecido lá de São Paulo. Mas, enfim, eu falei para ele, ó, a gente foi conversando no decorrer do inquérito policial, né, e eu falei para ele está aqui por informações. O que aconteceu? Esse meu cliente, ele conversou com os outros indivíduos que estavam presos juntos com ele, lá na Superintendência da Polícia Federal. E aí, né, porque ele trabalhava junto com o Alberto Youssef, ele era efetivamente, né, iniciou, né, a atividade do dele como funcionário do Alberto Youssef, né? E aí eles falaram, ó, cada um por si, né, estourou, a gente, né, sabia que existia esse risco, estourou, então cada um que se vire. E com base nisso, meu cliente resolveu não fazer já no início, né, uma colaboração premiada, mas ele perguntou, como é que eu saio daqui, doutor? Como é que eu faço para sair da prisão, da cadeia? Porque eu tenho uma série de atividades comerciais, né, lícitas fora daqui, e as minhas atividades precisam ter continuidade sob pena, né, da minha vida entrar num caos, né, e eu não consegui. Aí eu falei para ele, bom, eles querem informações, né, tem que saber que tipo de informações que eles querem e, com base nessas informações, saber o que você pode dar, o que você não pode dar, né, e ao invés de nós fazermos porque ele achava que ele ia ser criminalizado por lavagem de dinheiro apenas, né? E não por participar de uma organização criminosa, né? E pelo câmbio, né, irregular que ele fazia eventualmente. Então, nesse sentido, eu falei, eles querem algumas informações, tem que saber o que você consegue falar. Se você fizer colaboração, você vai ter que abrir o jogo de uma forma completa, né? E aí você vai ter que contratar também outro advogado, porque eu não faço, né? Sou contra a colaboração premiada, não acho que ela seja digna, e eu também tinha estudado, né, a Operação Mãos Limpas, né, que também teve a colaboração, né, de diversas pessoas, né, pertencentes inclusive à máfia na Itália, né? E a gente sabia que eu achava um procedimento antiético e achava que era possível ele conseguir um benefício maior do que aqueles concedidos na lei das organizações criminosas, né, na 12.850 de 2013, né, confessando, né, que eram previsões existentes no próprio Código de Processo Penal. Daí ele falou, bom, doutor, vamos lá, vamos ver o que eles querem. Aí, uns 5 dias após ele estar preso, eu me dirigi tinha 2 delegados na época, um era o Márcio Anselmo, do delegado Márcio Anselmo, e outro era o Luciano Flores, cujo irmão hoje, vejam como a situação ela é tão, assim, um roteirista de cinema não seria capaz de imaginar
um roteiro tão complexo como esse. Hoje, o juiz relator, né, o desembargador relator responsável pela Lava Jato no TRF4 é o irmão do Luciano Flores. Né? Inclusive, foi aquele delegado que fez a oitiva do Lula lá no aeroporto de Congonhas, né, em São Paulo. Né? E aí eu fui lá, falei com o Márcio Serra, com o Luciano Flores e abri o jogo, né? Bom, doutor, meu cliente precisa sair da prisão. Ele não pode ficar aqui porque ele tem negócio, né? Mas ele sabe, né, os limites da responsabilidade dele, né? E ele quer assumir uma parcela das suas responsabilidades, né? Mas ele só vai fazer isso efetivamente se tiver a possibilidade de ser colocado em liberdade, né? Então, ele está preso aqui. Eu sei, e os senhores sabem que ele está preso aqui ilegalmente. Eles não disseram, não, está tudo dentro da lei. Ninguém disse, nunca isso. Assim, mas a gente sabe que ele está preso aqui porque os senhores querem uma série de informações. Veja o caminho que isso toma, né? E aí eles falaram, né, a gente quer isso mesmo, informações. Daí eles tinham uma investigação, a investigação, inclusive, foi muito bem feita pela Polícia Federal, né? E a gente tem alguns interesses e vamos ver se ele consegue responder alguns questionamentos. E eu fiz uma lista, o Luciano Flores disse, a gente quer saber isso, quer saber aquilo outro. Me deu ali uma série de interesses que eles tinham, né, e em ver revelados, né, por algum daqueles indivíduos que tinham sido presos naquele dia 7 de março. Então tá, ele me deu essa lista e eu voltei lá na carceragem, né, inclusive ingressei na carceragem com o papel, chamei o cliente e falei, ele quer saber isso aí, você pode dar, né? Você quer confessar, né? Eu já falei pro Luciano, né? Só vamos, né? Ele vai colaborar efetivamente se tiver uma contrapartida, né? Porque a gente sabe que não existe risco à ordem pública ou econômica, né? Ele vai estar colaborando com a instituição criminal, né? E evidentemente que ele não vai se evadir, né, do distrito da culpa, né, do Brasil, não vai fugir para fora, porque todos os interesses comerciais deles, que não são poucos, estão centrados no Brasil, né? Então ele não pode abandonar isso, né? E todos os negócios dele dependem muito da presença física dele, né, na realização desses negócios. Então eu fui lá e contei para ele que o Luciano Flores e o Márcio Selman queriam saber, né? E ele me disse, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso, e me deu ali uns 60% das questões, né, da lista apresentada de interesses. Ele revelou ali, né, o que ele podia fornecer e o que ele não podia fornecer. Por isso que não podia ser uma colaboração premiada, né, além do fato de que eu era contrário à colaboração premiada. Então, aí eu fui lá, de novo, na sala do delegado Luciano Flores, né? Falei, isso ele pode, se ele não pode, se ele pode, se ele não pode, né? Aí ele falou assim, mas ele só vai falar, né, se houver a garantia de que ele vai ser colocado em liberdade. Foi aí, né, que o Luciano falou, né, o Luciano e o Márcio Selman, eles se uniram lá, os delegados, que eram os responsáveis, né, principais pela Operação Lava Jato, e falaram, tudo bem, a gente aceita que ele traga essas informações. Eu falei, doutor, não é colaboração, é uma confissão da extensão e de coisas que eventualmente ele saiba que não coloquem ele e a família dele em risco. Tudo bem? Tudo bem. Aí nós combinamos, né, que ele seria interrogado e que mais 3 elementos pertencentes a esse núcleo labogênico também seriam interrogados. E existia o irmão desse meu cliente, que também tinha uma prisão preventiva decretada e não havia se apresentado ainda. Ele continuou trabalhando no mesmo local, mas
Depois do primeiro dia, ninguém mais foi atrás dele, então ele não se apresentou voluntariamente. Existiam 2 outros indivíduos dessa empresa Lavogen, dessa farmoquímica, né, dessa indústria farmacêutica, que estavam lá, que também faziam parte desse núcleo, também concordaram, né? Eles tinham poucas informações na realidade, mas concordaram. Então a gente fez um acordo no fio do bigode de que, acaso ele revelasse, né, algumas questões que os delegados desejavam saber, ele seria colocado em liberdade. Esse meu cliente foi o primeiro, né, indivíduo preso pela Lava Jato a ser colocado na rua. E aí a gente já via a existência de uma combinação entre a Polícia Judiciária da União, o Ministério Público Federal, né, e o juiz da causa. Porque eles anuíram, né, tudo bem, aí o senhor vai fazer um requerimento, né? Eu fiz um simples requerimento, ele foi interrogado, o interrogatório exatamente nos mesmos métodos, né, daqueles ocorridos na Operação Mãos Limpas da Itália, né? Ele prestou depoimento durante 12 horas. Né? A gente foi cedo num dia de manhã e saímos num dia após a meia-noite, inclusive com almoço, café da tarde, janta, né, tudo custeado pela Polícia Federal, né, lá durante esse período de interrogatório. Né, e eles seguraram ele um pouco mais lá e devolveram ele na cela, assim, umas 16 horas depois que ele tinha saído para prestar depoimento. Isso tinha acontecido na Operação Mãos Limpas, porque eles diziam que o sujeito tinha delatado, muitas vezes o preso não tinha feito delação, mas isso colocava os membros, né, daquele grupo, né, que estava preso na polícia em dúvida. Né? Então, ele prestou esclarecimentos, né, isso foi reduzido a termo, não, assim, embora tenha sido gravado, foi reduzido a termo. E vocês não acreditam que quando ele chegou na cela de volta, lá da carceragem, o depoimento dele já estava circulando entre os demais presos. Vejam, a Polícia Judiciária da União, ela está sujeita ao regime jurídico administrativo, né? E ela, obrigatoriamente, tem que seguir aqueles princípios constitucionais inseridos lá no artigo 37. Estrita legalidade, né? Moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, etc. E ali a gente já viu que o interesse não era esse. Então, assim, ele falou, daí no dia seguinte, mais 2 réus que estavam na carceragem, com prisão temporária decretada, também foram lá e falaram, né? E o irmão desse meu cliente estava fora de Curitiba, não falou, mas eu combinei de apresentá-lo desde que ele não ficasse preso. Essa foi a ideia inicial, né? E aí ele falou e eu falei, bom, a nossa parte foi feita, né, doutor? Agora a gente está esperando. Eu vou fazer um pedido de revogação de prisão preventiva, né? Simples. Fiz um pedido de 2 páginas, né, informando que ele tinha dado indícios consistentes pela confissão de alguns dos seus atos, né, e pela, né, nessa confissão, evidentemente, ele teria que acabar indicando um ou outro, né, indivíduo que participasse, né, dos eventos delituosos que ele praticou, e fiquei aguardando que ele fosse colocado em liberdade. Passaram-se ali, né, ele falou, os outros réus falaram, né, o irmão dele veio para cá com prisão decretada. Ele prestou depoimento, saiu pela porta da frente, sem que houvesse sido revogado, né, o mandado de prisão dele. Né? Hoje esse réu já faleceu, ele não está mais, né, entre nós, mas ele entrou na Polícia Federal, prestou seus esclarecimentos com mandado de prisão em vigor, ele saiu pela porta da frente. E
começou lá por 3 dias, eles não cumpriram a parte, né? Eu já tinha protocolado o pedido, né? O Ministério Público foi contra a liberação do meu cliente, mas, pelo que eu fiquei sabendo, né, em contato da Polícia Federal com o juiz da causa, né, com o doutor Sérgio Moro na época, mesmo contrário ao parecer do Ministério Público, esse meu cliente foi colocado em liberdade. Ele foi colocado em liberdade e passou a responder um inquérito policial em liberdade, depois transformou-se em ação penal, né, e ele foi respondendo ação penal em liberdade. E ele queria, na verdade, sim, fazer um acerto de contas com o próprio passado, esse meu cliente. Ajustar, né, que ele tinha negócios, né, lícitos, né, e ele queria levar uma vida normal, né, sem esses problemas, né, que tinham sido revelados nesse primeiro momento aí pela Operação Lava Jato. Né? E ele achava que, pelo crime, a gente fez um cálculo, né, pelas possibilidades existentes, réu primário, de bons antecedentes, residência fixa, atividade laborativa lícita, né, família no distrito da CUP e tudo mais, né, que ele não, eventual condenação, né, e mais ainda aquelas cláusulas de diminuição da pena, né, para o réu confesso, ele não iria cumprir uma pena no regime fechado. Ele ia cumprir a pena, né, sendo condenado, ele era um réu confesso, mas no regime aberto. Mas iria ser um condenado. Pois bem, o processo foi tramitando, né? Eu tive lá algumas vezes no gabinete do Dr. Sérgio Moro e ele diversas vezes sugeriu, né, que o melhor, ao invés da confissão, era que o meu cliente fizesse uma colaboração premiada. Mas ele não queria fazer a colaboração premiada porque a gente pensava que a colaboração premiada era um instituto sério e que, se, portanto, ele fizesse colaboração, evidentemente, ele teria que falar coisas que ele não desejaria e que colocariam, eventualmente, a família dele em risco. Né? Então, a gente não fez a colaboração premiada, né? Mas foram sugeridas diversas vezes a colaboração. Depois eu vim ficar sabendo que eu sou um professor, né, conhecido no meio jurídico e todo mundo sabe que eu sou um professor de esquerda e, em razão dessa minha postura política, né, o Ministério Público nunca propôs acordo de colaboração para o meu cliente. E a gente participou, né, eu como advogado da Lava Jato participei de vários debates, né, de eventos em instituições, né, em faculdades de direito, né, e geralmente o debate trazia advogados que atuavam na operação e procuradores da República. E nessa época teve um debate lá na OPET, em que foram trazidos um procurador da República, né, um evento lá sobre direito, né, que veio um procurador da República que já se aposentou, né, que hoje também tem aparecido assim muito negativamente na mídia em razão do que se descobriu, né, sobre a conduta, né, que ele aplicou, né, durante, né, o tempo que ele pertenceu ao Ministério Público, especialmente na Operação Lava Jato, né, e eu falava mal da colaboração premiada nesses eventos acadêmicos, e esse procurador da República um dia até me senti um tanto quanto ameaçado, né? Daí ele, assim, lá na UPET, assim, que foi o primeiro evento, né, que eu cruzei com ele, né, para tratar dessas questões da Lava Jato, ele falou: vem aqui falar mal da lei da colaboração premiada, mas depois vai pedir arrego para a gente lá, querendo transformar o cliente em colaborador. E ele falou assim: depois não vai lá pedir para fazer colaboração premiada, hein? E não foi uma brincadeira, foi uma mensagem direta, né, e sincera do sujeito. Pois bem, né, no decorrer da ação foram acontecendo muitas coisas absolutamente estranhas. Tem gravado, né, a audiência desse meu cliente, onde ele fala, né, inclusive isso já durante a ação penal, né, quando ele foi interrogado pelo então juiz Sérgio Moro, ele falou, né, do envolvimento dos políticos
E a gente vê ali está demarcado um ponto extremamente importante, que o meu cliente foi falar sobre aqueles políticos que tinham prerrogativa de foro junto ao STF, né? E o Moro não quis ouvir na audiência. Sabe? Era ali que ele tinha que ter interrompido, né? Porque tudo fazia parte, né, de uma única ação, né? E falava, isso aqui foge à minha competência, e remetido esses autos ou, né, ao Supremo Tribunal Federal, né, ou à Justiça Eleitoral, né? Porque eram, na realidade, né, o foro competente para julgar aqueles delitos que haviam sido imputados ao meu cliente e a outras pessoas às quais ele se referiu. Aqui, então, como ele tinha um advogado que não compactuava com as regras estabelecidas pela força-tarefa aqui do Ministério Público Federal no Estado do Paraná, a gente não teve proposta a colaboração premiada. Então, o processo transcorreu, ele foi condenado, a pena dele, inclusive, né, o Moro fala que a confissão dele foi importante para revelar uma série de fatos, né, importantes para desvendar a operação. Inclusive, esse meu cliente foi o que trouxe os contratos firmados com as empreiteiras e que eram contratos meramente de papel, né, porque os serviços não eram realizados. Mas, como ele precisava de uma justificativa, né, para passar altos valores, né, pelas contas bancárias, as instituições financeiras pediam, né, que ele justificasse a origem ilícita daqueles valores que entravam na conta, né? Então, aqueles valores, eles entravam em razão da existência, né, de contratos firmados com as empreiteiras. Ele foi condenado, né? E aí, como em razão das informações que ele trouxe, né, algumas se referiam a pessoas com prerrogativa de foro, né, que não foram colocadas nos autos, mas que se tornaram de conhecimento dos procuradores da República que atuavam junto ao Supremo Tribunal Federal. Um dos delegados da Polícia Federal que atuava, né, que fazia as investigações desses indivíduos com prerrogativa de foro, propôs a ele a realização da colaboração premiada. Vejam como isso é fundamental, assim, porque o Ministério Público do Paraná, ele foi contra a proposta, né, do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal. Vejam que barbaridade é essa, né? Mas, né, aí o meu cliente, ele tinha sido condenado a 5 anos e 6 meses, né? A pena tinha sido um pouco maior do que a gente previa, né? Existiam mais 2 ações penais e ele falou, ele tinha sido condenado a cumprimento da pena no regime inicialmente semiaberto. Então ele iria passar um período, né, que às vezes as pessoas falam um período curto. Um dia dentro do sistema penitenciário não é um período curto para ninguém. 1 hora dentro do sistema penitenciário não é um período curto para ninguém. Mas, assim, ele acreditava que dentro do que ele tinha cometido e de que ele queria prestar contas com a sociedade, né, a pena, assim, não fugia muito. Mas ele não podia ficar um dia lá. E aí ele resolveu aceitar a proposta que foi formulada pelo Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, né? E aí ele trouxe algumas informações, né, que foram aquelas que se referiam aos indivíduos que estavam lá com prerrogativa de foro. Então, na época, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, né, que a gente viu que agora, né, o processo dele foi anulado e foi transferido para a Justiça Eleitoral, né, a competência foi transferida para a Justiça Eleitoral, né, porque ele já não tem mais prerrogativa de foro, né, de primeira instância, Justiça Eleitoral de primeira instância, né, o Fernando Collor de Mello, além de outros envolvidos lá, de outros deputados que também, né, ele tinha, de alguma forma, informações que eram relevantes para desvendar
né, os crimes, né, praticados também por esses indivíduos. Né? Então, em síntese, foi isso, né? Assim, os outros réus, né, nenhum deles, né, a exceção desse grupo Lava Jato, não fez colaboração premiada, mas o meu cliente fez, né? Ele apresentou uma série de anexos, né? Porque a colaboração premiada é a polícia detectando que você tem uma informação importante e que essa informação, né, talvez de todos, né, os indivíduos, né, a colaboração premiada no Supremo, ela é feita de uma forma absolutamente dentro do que a lei estabelece. Não houve pressão para que ele delatasse ninguém, para que, assim, ele disse, eu tenho essas informações, né, as conversas iniciais, né, que a gente tinha, elas não eram, né, todas as conversas elas eram gravadas, mas elas só poderiam ser aproveitadas, né, se efetivamente fosse firmado um acordo de colaboração. E aí eles fizeram uma proposta para o meu cliente cumprir a pena num regime diferenciado, pagar uma multa, né, previa isso, né, sem o uso da tornozeleira eletrônica. Eu estou falando isso porque depois a arrogância, né, do então juiz, né, da 13ª era tão grande que ele mudou um acordo firmado no Supremo Tribunal Federal, homologado pelo falecido ministro Teori Zavascki, né, ele mudou as condições do acordo. A decisão do Supremo Tribunal Federal são coisas absurdas, assim. Eu até estou escrevendo um livrinho onde a gente revela, assim, quando a gente, assim, esses princípios do 37, especialmente a moralidade, eles não são execuíveis na maioria das vezes, porque quem realiza essas tarefas são seres humanos, né? E eles têm as mesmas deficiências, ou muitas vezes, né? Eu considero que o meu cliente, ele é muito menos criminoso do que boa parcela, né, dos agentes públicos que participaram da operação. Né? Se for para ter uma amizade, né, de frequentar a casa, é com o meu cliente. Mas eu jamais, né, sempre fui meio avesso isso, né, de jogar golfe com um desembargador e com um juiz, né, com o objetivo de ter alguma simpatia ou alguma amizade que favoreça, né? Se o cara, né, que é encarregado de aplicar a lei, né, ele tem uma tendência de favorecer alguém com quem ele se relaciona ou com alguém que ele tem interesse, né, esse cara já não merece estar onde está, né? Mas o meu cliente, achei a atitude dele digna, porque primeiro ele assumiu os erros que ele cometeu, né? E evidente que nesses erros que ele revelou dele, existiam outras pessoas que participaram dos erros dele, e ele foi obrigado, evidentemente, a revelar quais eram essas outras pessoas. Então, a gente acabou fazendo um acordo de colaboração premiada, as condições mudaram, a minha perspectiva, né, também mudou, né, porque a gente está fora, né, o advogado está fora da cadeia, mas o cliente é que vai decidir, né, e eu não sou obrigado, né, ele já tinha tido, né, uma condenação de primeira instância, onde eu trabalho, né, que eu desenvolvi, né, que você não está lá para absolver culpados, você está lá para fazer com que a lei seja aplicada dentro das regras, né, estabelecidas pela Constituição, né, e pelas próprias leis, né, que regem a questão que está em análise. E aí eu acabei, né, como a colaboração premiada dele envolvia notórios enganadores da nação brasileira que estavam lá no Congresso Nacional, e não envolvia outros fatores, porque era isso que se restringiu, né, ao Ministério Público Federal a perquirir ele lá na colaboração premiada dele no Grande Supremo. Foi homologado, ele apresentou documentos, né? As coisas que aconteceram são as mais, assim, ele mesmo tendo tido a prisão preventiva, ele foi autorizado a viajar para a China com recursos que haviam sido apreendidos
durante a operação para buscar extratos junto ao HSBC, né, de Hong Kong, né, que traziam lá o número de contas, né, para quais ele havia remetido valores, né, e que eram valores direcionados, né, a agentes políticos na época. É incrível, né, professora? A gente estuda, né, a letra fria da lei, né, como o professor citou, o artigo 37 da Constituição, né, que um dos princípios é o da moralidade e também o da impessoalidade, né, com agente público, isso em qualquer instância, qualquer esfera do poder público, do Estado. Lembrando que o magistrado ele é um servidor público e também só rememorar, porque acho que no Brasil isso é importante rememorar, que a monarquia ela caiu em 1889, né? A partir daí temos uma república, então não existem mais monarcas, nobres. O magistrado, ele é um cidadão como nós, ele tem uma responsabilidade como agente público, né? Ainda mais tratando de uma república. E são coisas, assim, assustadoras, né? Como o professor cita, o juiz tendo ali um interesse do réu fechar ou não fechar um acordo de colaboração premiada. Mas espera, qual que é o interesse do juiz? Juiz é juiz, né? Juiz não é agente de segurança pública, juiz não é membro do Ministério Público, juiz é juiz. Ele simplesmente tem que observar ali o rigor da lei, ali o devido processo legal, verificar ali se no acordo de colaboração premiada está em conformidade com o que dispõe a lei 12.850 de 2013, verificar se está também em conformidade com o nosso ordenamento jurídico, e aí homologar o acordo. Mas é curioso, né, pela narrativa do professor e pelo que já é notório também na Operação Lava Jato, essa postura do juiz como um agente de segurança pública nesse caso e tendo uma missão de combater algo, e não apenas de ter uma demanda judicial, uma pretensão de condenação vinda do órgão acusador, que é o Ministério Público, e ele daí proferir a sua sentença condenando ou absolvendo, enfim. Então, são essas coisas assim que né, na Operação Lava Jato já chamava atenção desde o início, né? Eu mesmo tive, uma vez, quando eu trabalhava no tribunal, ele foi lá palestrar, e o tema da palestra dele era a Operação Lava Jato e o combate à corrupção. E é um questionamento que nós ali, operadores do direito, já nos fazíamos, né? Poxa, mas não era o delegado de polícia que deveria eventualmente falar numa palestra dessa? Ou um membro do Ministério Público? Vira o juiz aqui? Isso não faz o menor sentido. É como você pensar, por exemplo, vai lá o juiz da vara de família e fala, o direito que o pai tem de não pagar pensão. Daí ele fala, na minha vara, homem não paga pensão. Sabe? Se demonstrar um interesse nas causas, ou um juiz da vara do trabalho, de falar assim, na minha vara, empregador não tem que pagar direito trabalhista. Ou, na minha vara, independente, funcionário, empregado sempre tem que ganhar a demanda. Sabe, não é o juiz assim olhar, não com esse olhar do operador do direito, com esse olhar de aplicar, né, essa norma abstrata ao caso concreto, né, a famosa subsunção do fato à norma. Não, você está ali como um mero player e verificar, olha, eu entendo que tem que ser assim, eu já vou dar uma guinada aqui nas causas que eu atuo dessa forma. Então é algo assim que eu, desde o início, achei sim sempre muito polêmico em relação à Operação Lava Jato. E essa narrativa toda que o professor Haroldo trouxe foi só para ilustrar cada vez mais toda essa situação, ainda mais o professor que atuou, né, como advogado, viu de perto toda essa situação, e é escandalosa, né? Posteriormente também gostaria de fazer alguns comentários, né, a respeito ali do uso da prisão cautelar, dessa banalização da prisão cautelar ilegal como um método de, vamos colocar assim, né, tortura, né? Você não está torturando fisicamente a pessoa, você não está arrancando a unha dela, você não está colocando no pau da arara, dando choque elétrico, aquela tortura comum, né, na ditadura militar.
mas você está aplicando uma outra forma de tortura que você quer restringir ali a liberdade da pessoa, colocar toda essa pressão psicológica de que a pessoa vai perder sua liberdade, que os danos que vão ocorrer na vida dela também, né, seja na esfera familiar, na esfera profissional, patrimonial, e pressionar essa pessoa a fornecer alguma informação, né, que o Estado ali está buscando. E outro ponto também que eu gostaria de destacar, eu sempre relembro, cito para os nossos ouvintes, que eu fui servidor do Poder Judiciário por 10 anos. Nunca na minha vida eu vi um conflito positivo de competência, nunca. Todos os conflitos de competência que vieram, conflitos negativos de competência, porque eu nunca vi um juiz que quisesse, de fato, não, eu quero julgar essa causa. Eu nunca vi isso. Então, normalmente o juiz coloca, olha, analisando aqui, né, minha competência em razão na matéria, ou não é minha competência em razão do territorial, ou não é minha competência em razão aqui do foro de prerrogativa aqui da pessoa que é parte nesse processo, né, que é réu nesse processo, enfim, são só alguns detalhes que eu gostaria aí de ressaltar. Essa questão que vocês trouxeram do juiz como agente de segurança pública, o juiz que combate a criminalidade, eu sempre lembro de uma frase que o professor Aurí Lopes Júnior sempre fala, né? A gente muda a lei, mas a gente não muda a mentalidade. E isso sempre me remete à questão de que o Moro, ele se tornou a cara da Lava Jato e se tornou um herói brasileiro durante a época da Lava Jato e até atualmente para algumas pessoas, né? Então, assim, pensando, por exemplo, em combate à corrupção, como Augusto falou, os heróis deveriam ser os delegados e talvez até o Dallagnol, se você for pensar desse ponto de vista. Não deveria ser um juiz, porque pensando friamente na função de um juiz, independente de qual seja o caso, independente de qual seja a ideologia, independente de qual seja o objetivo, né, os fins não podem justificar os meios, e a função do juiz é simplesmente receber os fatos e as provas apresentadas naquele processo e julgar de acordo com aquelas provas, com aqueles fatos que foram apresentados. Então, realmente não cabe ao juiz combater nada, seja corrupção, seja combate às drogas, seja criminalidade, seja qualquer coisa, né? E isso a gente percebe em outras áreas do direito, mas na área criminal parece que é muito difícil, né, o juiz julgar única e exclusivamente com base nos fatos. Tem sempre um pouco de ideologia de combater alguma coisa, combater a criminalidade, então isso é realmente muito complicado. E aqui eu até falo de mudar a lei, mas não mudar a mentalidade, porque por mais que a lei diga que a atuação do juiz tem que ser assim, e cada vez mais a gente tenta aprovar, né, na nossa lei, no nosso processo penal, mecanismos que tornem o juiz cada vez menos protagonista, ainda assim a gente vê um protagonismo de determinados magistrados. E a própria população apoiando isso, né? Sob uma ideologia de que se está combatendo a criminalidade. É muito difícil explicar para alguém que não é do direito por que o juiz não pode agir dessa forma, né? Independente de qual seja o caso, independente de qual seja o objetivo. Então isso é muito complicado, né? Mas é interessante pensar também, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, né? Porque muitos defendem que ela foi justamente uma resposta a algumas coisas que aconteceram na Lava Jato, né? Por exemplo, o artigo 10 ali, que fala sobre a condução coercitiva, acho que o artigo 28, que fala sobre divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ferindo a honra ou a imagem do investigado, porque a mídia foi uma coisa também muito utilizada durante a Operação Lava Jato. Então, são coisas que vão acontecendo, né, em resposta a outras coisas. Você tem razão, Calil, porque, assim, às vezes eu vou refletir bastante. Eu, particularmente, por exemplo, nunca tive interesse em ser juiz. E a primeira questão que me leva a não ter pensado numa carreira na magistratura, né, é o fato de que assim, eu não me julgo assim, apto, né, a estabelecer um critério avaliativo, né, sobre a conduta de uma pessoa, porque a gente sabe, né, e isso, né, a gente tem visto que a psiquiatria,
né, a psicologia tem explicado muito aqueles motivos, né, ensejadores das condutas dos indivíduos, né, porque a gente não tem nesse espaço jurídico o tempo e a informação necessária, né, para compreender, né, e você, um criminólogo, né, os motivos pelos quais um indivíduo, né, se auto-boicota, né, produzindo condutas que ele sabe que vão ser prejudiciais a ele mesmo, né? Produzindo ações, né, praticando condutas, produzindo ações que vão ser, né, contrárias aos seus próprios interesses, muitas vezes, né? Então, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, eles vão explicar as motivações das ações, né? Então, eu nunca me julguei, mas eu desconheço, né? Eu tenho muitos amigos juízes, né, desembargadores, né, que na realidade, assim, eles se julgam num patamar diferente dos meros mortais. E eu percebi que na Lava Jato, né, a gente vê esse messianismo, né, do Dallagnol. Em 2015 eu escrevi um artigo sobre isso, né, porque eles acham, né, e ele tinha coragem de falar isso nas palestras que ele dava por aí, que ele foi uma pessoa escolhida por Deus para trazer, né, para acabar com a corrupção no Brasil, né, e colocar o país nos trilhos, né, de uma forma definitiva, né, afastar os corruptos, né. O sujeito, ele não tem a dimensão assim. A gente vê hoje que tanto o Dallagnol, né, quanto o Sérgio Moro são casos para psiquiatra, não é para jurista para discutindo, porque os erros que eles cometeram, qualquer neófito que inicia sua caminhada, né, pelas trilhas do direito vai perceber que tem muita coisa errada, né, com facilidade. Mas esse comportamento deles, assim, né, e hoje, né, por exemplo, o Zanin sendo indicado, né, não entro no mérito se é ou não bom, né, ele ir para o STF, mas, assim, o Moro tem alguma condição de estabelecer um critério, assim, avaliativo e falar que viola o princípio da impessoalidade a indicação do presidente Lula para que o Zanin seja ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Depois de tudo, assim, parece que eles não conseguem ver os limites das próprias ações, né? Então, assim, eu vi, assim, quando eu atuo no Supremo, né, no STJ, desde o funcionário mais simples até os ministros, o tratamento, a forma, assim, eu me sinto lá um advogado prestigiado, porque eu sento lá com o ministro, eu falo, ele presta atenção, ele debate a minha causa, ele debate os meus argumentos. Você vai aqui num desembargador estadual, vai num juiz aí de primeira instância da Justiça Federal, eles não querem nem ouvir a gente. O tribunal, né, eu concordo plenamente, né? Esses dias eu fiz um comentário num post aí que o ministro Gilmar Mendes havia falado que Curitiba tem o germe do fascismo. Nossa, a minha experiência fortalece grandemente, né, aqui com o Judiciário Paranaense, fortalece grandemente essa frase do ministro Gilmar Mendes. Com o que vem sendo desvendado atualmente, com as notícias que vêm sendo trazidas a conhecimento da população, né, eu pude perceber que a minha primeira análise lá no início, em 2014, ela, assim, desculpe a falta de modéstia, mas ela estava correta, porque, assim, era assim, primeiro, tudo errado desde o início. Depois, né, a própria 12.850 fala, né, que aquele que
descumpriu o acordo de colaboração anterior, não pode firmar novo acordo. E o Youssef, né, ele foi lá, já tinha descumprido depois né, uma coisa muito estranha, essa ligação, né, anterior do Youssef, né, com o Sérgio Moro, que foi responsável também por aquela questão das contas CC5 do Banco do Estado do Paraná, né, o juiz responsável, ele não cumpriu o que foi pactuado lá, voltou a delinquir, né, novamente, e mesmo assim se burlou a lei, né, se pulou por cima da lei e se fez um novo acordo de colaboração premiada, né, com o Alberto Youssef, que, segundo revelações, não vem sendo cumprido também na forma que deveria, né? A gente teve aí essas ligações muito estranhas dos membros da 8ª turma do TRF4 com o juiz Sérgio Moro, e a gente vendo o que está acontecendo lá, as pessoas não têm a mínima vergonha, assim, é óbvio, né, que o pai do genro, né, do namorado da filha do Moro, ele é suspeito, né, do sócio do senador, né, porque ele é sócio, né, do escritório em que participam a Rosângela Moro e o Sérgio Moro, né? Então, o desembargador é pai do sócio de um sujeito que está sendo investigado, né? E assim, que tem comprometimentos sérios, e mesmo assim o sujeito não tem vergonha, né, não averba a sua suspeição só depois de que a mídia toma uma posição que revela uma conduta no mínimo estranha, é que o indivíduo se dá por suspeito e se afasta, né, da operação, para ir outro sujeito que também não tem condições de estar lá, porque ele é irmão do delegado que conduziu coercitivamente, né, que executou a ordem de condução coercitiva, arbitrária, infundada, ilegal e inconstitucional do principal investigado, né, do objeto, né, dessa operação. O objeto dessa operação sempre foi o presidente, né, o nosso atual presidente. Eu tenho todas as minhas manifestações nas mídias sociais, eu ponho lá uma hashtag, né, CPI do TRF4, porque se deixar nas mãos do judiciário, tendo em consideração o que a gente já viu e a série de apoios que, apesar de tudo que tem acontecido, né, o Sérgio Moro ainda vem recebendo, né, de magistrados, só o Supremo mesmo que vai, talvez, dar um destino legal, né, correto e constitucional, né, ao futuro desses indivíduos. Porque com aquele quórum que hoje está lá no TRF4, né, nada vai passar. Nada vai passar. E assim como nada passou, né? Essa história de que ele teve sentenças modificadas, né? Nenhuma das sentenças modificadas teve relevância, né? Nenhuma das modificações criadas teve relevância. Todas as modificações ou foram para agravar a situação dos indivíduos ou foram para minimizar as pessoas que, de alguma forma, contavam com alguma simpatia do próprio juiz, né, da primeira instância, quanto dos desembargadores no TRF4. Tem uma questão muito interessante que até o Zaffaroni traz no livro dele, sobre a criminologia midiática, né? E até acho que isso se conecta um pouco com essa questão da atuação do STJ, enfim, porque digamos assim, quando você gera uma narrativa pela mídia ali de que certa pessoa é má, de que certa pessoa é boa, de que certa pessoa deve ser punida, a população espera que aquela pessoa seja punida, né, pelas coisas que aconteceram. E muitas vezes, quando vem um juiz ou um magistrado, isso até o Zaffaroni traz, ele teve uma experiência na magistratura, né? Quando vem um magistrado e aplica a letra da lei, dando uma decisão que seja até mesmo juridicamente correta, mas vá de encontro com a expectativa das pessoas que já se acostumaram com a ideia de que aquela pessoa que foi divulgada na mídia é malvada e que ela deve ser condenada,
vai contra essa expectativa, esse magistrado muitas vezes acaba sendo atacado pela própria mídia e pelas pessoas, né? E isso a gente nota, não precisamos nem estudar Zaffaroni para perceber, a gente nota na realidade do judiciário aqui do Brasil, né? Às vezes, um magistrado aplica ali uma anulação de algum processo ou uma absolvição ali porque realmente faltam os requisitos necessários para aquele processo, anula tudo ou absolve, e a mídia cai em cima daquele magistrado. E as pessoas também criticam, a gente vê isso acontecendo às vezes com algumas decisões do STF, do próprio STJ, algumas decisões mais garantistas que estão acontecendo agora, né? Então, esse é um fenômeno que a gente pode pensar um pouco também a respeito disso, né? Uma coisa que a Lava Jato usou muito bem na época foi a mídia, né? E isso é exemplo até da própria Operação Mãos Limpas, que realmente o Sérgio Moro, ele era muito fã da Operação Mãos Limpas. Eu lembro que na época eu assisti uma palestra dele e ele falou só sobre a Operação Mãos Limpas. Mas, enfim, a mídia foi utilizada muito bem para até mesmo já pré-condenar algumas pessoas, né? Mostravam aquelas grandes operações da Polícia Federal, as pessoas sendo presas, né, pelo japonês da Federal, que na época se tornou uma celebridade também. Então, já ajudava a construir um pouco aquela ideia de que aquela pessoa é condenada, né? A gente trabalha na advocacia criminal, principalmente em questões do tribunal do júri, a gente vê que a mídia ajuda a influenciar muito, né? Nessa questão, às vezes, o leigo, a pessoa comum vê aquela pessoa sendo algemada, sendo presa, já pensa automaticamente que aquela pessoa é culpada. E aí vieram as prisões e as conduções coercitivas, você já constrói a ideia, pelo menos planta a ideia de que aquela pessoa é culpada. E aí, imagino eu que com a repercussão que isso tomou, né, e a própria Lava Jato se tornou uma coisa assim de que, tipo, estamos combatendo a corrupção, se você é contra a Lava Jato, você é contra o combate à corrupção. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Então, assim, não poderia até ser críticas nesse sentido, né? Então, imagino que talvez tenha vindo um pouco nesse sentido também, obviamente, tudo que o Dr. Haroldo falou, mas eu imagino que ninguém quisesse ser a pessoa que vai anular alguma coisa da Lava Jato naquele momento que isso estava tão em alta, né? A ponto de ser criticado, como aconteceu agora, né? E o STF anulou aí as condenações e o pessoal caiu em cima do STF. Então, acredito que talvez tenha um pouco disso também. Né? Teve movimentos, pessoas com adesivos, eu apoio a Lava Jato, realmente se tornou um movimento, né? Então, é uma situação complicada de alguém querer pôr a mão ali e falar, olha, isso aqui tá errado, uma vez que já tinha sido, digamos assim, aprovado por muita gente já, né, aquilo ali. Você tem razão, Calil. Eu até tinha esquecido de mencionar isso, porque esse processo de criminalização pela mídia, ele foi fundamental para que a Lava Jato alcançasse a popularidade, né, que alcançou e impusesse, né, aos julgadores muitas vezes um relativo temor, né, de contrariar uma opinião pública que se tornou muito grande, né, no país. Eles, evidentemente, né, o Sérgio Moro, ele se tornou, né, a gente vê assim que a votação dele, né, para o Senado aqui no estado do Paraná, depois da divulgação, né, da Vaza Jato e, né, da Operação Spoofing, etc., né, o cara, assim, levou a vaga do Senado com o pé nas costas, né? O próprio Bolsonaro chegou a readmitir ele, né, como um aliado, porque a imagem dele ainda propagada, né, especialmente pela Rede Globo, era a imagem, né, do salvador da pátria, né? Ele se transformou no Sassamutema da elite, né? Então, a mídia, ela tem grande responsabilidade, né? E aí as pessoas falam em regulação das atividades da mídia, mas como se isso fosse o mal. E a gente sabe, né, que a Lava Jato, quando foi planejada, ela, né, a força-tarefa,
né, sempre achou indispensável a participação, né, da mídia como forma de reforçar, né, seus conceitos perante a sociedade, né? Então, ela exerceu um processo de deificação, né, transformou em Deus, né, aqueles que trabalhavam na Lava Jato, os promotores, né, o próprio Deltan aí se elegendo também como um deputado federal aí mais votado do estado. Os advogados, quando nós percebemos, né, os advogados que estavam atuando na Lava Jato, quando a gente percebeu que o interesse não era jurídico, então, algumas oportunidades nós nos reuníamos, né, para saber o que estava acontecendo, né, e a gente tinha informações, né, por exemplo, de que a gente fazia reuniões em que a gente tinha que deixar o celular fora da sala, porque existiam informações de que a Polícia Federal estava acionando, né, e depois a gente viu que o escritório do Zanin foi grampeado, né, pelo Moro. Nem, assim, essa notícia não tinha vazado ainda, né, mas a gente sabia antes disso que a gente estava sendo grampeado. E só que, como a gente não tinha como provar, a gente não podia levantar uma acusação que não tivesse uma substância, né, uma materialidade comprovada. Mas diversos advogados, né, teve a tentativa do processo de sedução, né, de minorar o sofrimento do cliente em razão de fazer uma delação montada, né? A gente viu, né, o livro do Emílio Brecht, né, que deixa isso bem claro, né? E várias, né? Agora a gente vai ver aí, né, o que eu considero até um arrependimento tardio, uma covardia confessada, que é a delação do Palocci, né? Que ela está em discussão novamente, né? Que eu não tenho dúvidas de que ela é um projeto montado, né? Que basicamente boa parte daquelas informações não condizem com a realidade. E diga-se que é uma delação que foi rejeitada pelo Ministério Público Federal e o juiz da 13ª Vara liberou o sigilo, tornou pública essa delação rejeitada às vésperas da eleição de 2018, que beneficiou o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que o Sérgio Moro veio se tornar ministro e membro do governo, né? E sabe o motivo da rejeição, né? O motivo da rejeição é a impossibilidade da comprovação das afirmações que foram prestadas na delação. Né? Se chega a um nível em que o agente público, né, o representante do Ministério Público, principal interessado na condenação, acha que, depois de todos os absurdos que cometeram, que aquela delação é absurda, né, que ela não tem comprovação nenhuma, né? O efeito dela, evidentemente, era esse, né, mudar o poder, né, e enterrar definitivamente a esquerda no país, né? Só que o tiro saiu pela culatra, porque você veja a história, né, como ela é, né? E aí que dá para misturar um pouquinho a religião com o direito, né? Deus existe, né? Tanto que a gente está vendo as revelações agora da série de irregularidades. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta até mais pessoal para o professor Haroldo. Uma coisa que a gente vivencia e percebe, às vezes, no dia a dia da advocacia criminal, principalmente quando é um caso midiático, é uma certa animosidade que é gerada em cima do próprio advogado, né? Aquela causa, né? Ou aquela pessoa que está sendo acusada daquele caso. Então, assim, a gente percebe até às vezes no discurso popular que certas pessoas não deveriam nem ter defesa, certos casos não deveriam ser defendidos,
né? E às vezes vem mesmo. Eu lembro que, inclusive, na época que estava mais bombando, assim, no começo da Lava Jato, alguns amigos meus que não são da área do direito me perguntaram: nossa, mas você defenderia uma pessoa dessas? Você defenderia um corrupto desses? Então, assim, temos vários históricos até de casos, assim, por exemplo, de advogados que defenderam casos midiáticos que sofreram, né, uma certa retaliação do público, protestos, O enfim. próprio Zanin, Eu queria... Cristiano Zanin no aeroporto, né? Exatamente, né? Ele sofreu uma agressão. Exatamente. Exatamente. Até o próprio Cristiano Zanin, né, que sofreu aquele ataque verbal no banheiro do aeroporto, enfim, o caso Nardoni, por exemplo, que jogaram urina no advogado quando estava entrando no tribunal do júri. Eu queria saber de você, professor, se em algum momento assim alguém chegou a falar alguma coisa, manifestar alguma coisa, ou algum tipo de animosidade por estar defendendo alguém da Lava Jato, que estava sendo acusado na Lava Jato. Se alguma vez passou por algum tipo de situação como essa. Na verdade, isso aconteceu bastante. E eu atribuo a minha saída lá, por exemplo, da Alfinet, a essa minha visão contrária, né, aos procedimentos que vinham sido adotados na Lava Jato. E como todo mundo sabia, eu nunca escondi minha posição, né, que eu era contrário às estratégias usadas, né, pela Lava Jato, né, no decorrer da ação, né, isso acabou que, sei lá o que, assim, as pessoas totalmente antidemocráticas, porque eles não conseguem ver uma opinião que não seja diferente daquelas que eles têm, né? Então, passou a dominar um grupo de direita, né? E aí eles acabaram retirando o pessoal que tinha um pensamento divergente, né? Eu acredito, né, Calil e Augusto, que nada acontece por acaso, né? E que são justamente as situações mais críticas que são capazes de revelar algumas coisas que a gente desconhece e não percebe na vida, né? A Lava Jato, né, eu acho que ela tem ainda um destino muito funesto pela frente. E eu acho que as pessoas vão acabar percebendo, né, que aquilo que se considerava, né, uma grande operação, né, salvadora do país, na verdade, ela foi isso, ao mostrar efetivamente, né, que aqueles que defenderam os procedimentos utilizados na Lava Jato não merecem nenhuma credibilidade. Os procuradores da República, os magistrados, etc., os advogados, né, os delegados, são todos seres humanos, né? E eles são falíveis, né? E acreditar que, né, assim, eu não consigo compreender como é que alguém consegue gritar mito, né, para um sujeito totalmente abjeto, ignorante, completo, nécio, né, que é o Jair Bolsonaro. Eu não consigo compreender isso, né? Porque você tem que ter um nível de ignorância maior do que o do Bolsonaro para poder achar que ele é alguma coisa, né, relevante, né, sob o ponto de vista da cultura, da inteligência, né, e capaz de produzir bem para as pessoas de uma forma geral, né? Então, assim, eu acho que o aspecto mais, né, assim, a gente passa por uma crise durante um tempo, que foram esses tempos aí de 2014 até, né, 2022, né, que foi esse período aí de 2014 a 2022, desses 8 anos, que nem uma praga, né, que passou e que agora as pessoas vão passar a se conscientizar, né, da importância, né, de analisar as coisas que aparecem, né. E hoje eu vejo aí, por exemplo, assim, um monte de pessoas, né, sem informação, né, um juiz federal que fala um português péssimo, né, assim, sem nenhuma, um nível cultural muito baixo, né, e a gente precisa reavaliar uma série de questões, né. Então acho que chegou a hora, né, de colocar em pauta,
né, a necessidade, né, de melhorias, especialmente na educação, né? Porque a educação, né, como vinha sendo desenvolvida no país, não tem um efeito positivo, né? E tem formado pessoas incapazes de exercer um senso crítico, né, sobre as ações das pessoas que administram o país. Então, esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do professor Haroldo Natter, que veio compartilhar conosco as suas experiências, sua atuação na Operação Lava Jato, também com uma visão muito crítica em relação à operação, né? Considerando que o professor também é um professor de processo penal, foi o meu professor na graduação, ele teve uma grande importância na minha formação como operador do direito. Então, mais uma vez aqui eu quero deixar o agradecimento pela participação. Também quero deixar aqui o agradecimento ao Calil pela participação aqui nas perguntas, nos comentários, né? O Calil, que também é assim como eu, da Jovem Advocacia, e além de advogado é criminólogo, se formou na primeira turma de bacharéis em criminologia do Brasil, né? Esse é um detalhe bem importante a mencionar. E também reforçar que recentemente lançamos um episódio sobre a profissão criminólogo, que contou com a presença do Calil e de outros criminólogos colegas dele, que falaram sobre a formação da Associação dos Bacharéis em Criminologia do Brasil e da importância da regulamentação da profissão de criminólogo. Deixo aqui também o espaço para o professor Haroldo, para o Calil, caso deseje também fazer alguma indicação para os nossos ouvintes, né? Um livro, uma dica cultural, um filme, um documentário, fique à vontade, a palavra está com os convidados. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, Augusto, ao convite, né, para participar do podcast. Dizer que é sempre uma alegria poder encontrar você e o Calil. Dizer para o Calil que essa formação dele em bacharel em criminologia, eu acho que é uma área da qual eu gostaria de um estudo que eu gostaria de me aprofundar realmente, né? Até eu já estou um pouquinho passado, assim, mas eu vou dizer para você, Calil, eu até pensei em fazer esse curso, viu? Porque eu acho importantíssimo, né, para quem atua na advocacia criminal, ter essas noções, né, mais aprofundadas da criminologia, né? Isso, evidentemente, a gente está precisando de uma mudança de discurso, né? A gente teve um tempo em que o professor Juarez Cirino lançou uma obra que alcançou grande espaço na criminologia, que é o Direito Penal Radical, né? Não sei se você lembra disso, né? E a gente está na hora de um direito processual criminal radical, né? Assim, mudar alguns conceitos, né? Reestudar, né, as implicações das funções exercidas pelas pessoas, especialmente as funções públicas, né, os limites e as consequências, né, de ser um agente público, especialmente voltada, né, para as questões relativas ao direito penal e processual penal, né, e penal constitucional e constitucional. Então, queria agradecer de novo, dizer que é sempre uma alegria poder revê-los, né, dizer que muitas vezes a gente ingressa numa conversa como essa pensando em argumentos mais jurídicos e a gente vai ver que, na realidade, né, assim, mais do que os argumentos jurídicos, né, as experiências, né, em algumas situações, elas são mais relevantes, né, porque conhecimento acadêmico a gente pode ir atrás dele nos livros, mas as experiências eventualmente que são relatadas, né, elas têm um significado maior. O Augusto deve lembrar que eu sempre levei para a sala de aula, né, experiências práticas, né, do dia a dia do advogado, né, e a gente teve uma evolução e posteriormente a gente teve um retrocesso, especialmente, né, com o ensejo lá da Ação Penal 470, né, do Mensalão, em que a gente viu também, né, uma série de teorias
importantes serem desvirtuadas para dar, né, vazão a uma mentalidade punitivista, né? Que isso, na minha concepção, também foi uma das sementes, né, da ação caso Lava Jato, né? Então, começou lá na ação penal 470, né, e depois se viu a projeção que alguns elementos ganharam, né, naquele evento, e eu não tenho dúvida, né, de que as intenções, né, iniciais da Lava Jato sempre não foram de combater corrupção, essa conversa espiada aí, que é o discurso, né, para dar uma certa legitimidade aos incautos, né, aqueles que não conhecem realmente como funciona a mentalidade dos pernósticos, né, daquelas pessoas que se acham melhores do que as outras. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, e sempre que se tiver algum assunto que seja do meu conhecimento, eu estou à disposição aí para poder colaborar com o podcast. Bom, eu queria agradecer também, primeiro, o convite do Augusto, né, para participar de mais uma gravação aí de um tema de extrema relevância. Agradecer ao professor Haroldo também por estar aqui com a gente, né, compartilhando toda essa experiência que foi atuar na Lava Jato durante todo esse tempo e todo esse conhecimento e essa visão crítica a respeito do que aconteceu. E fazer um convite, né, professor Haroldo, caso queira conversar um pouco mais sobre essa questão da criminologia ou até mesmo possibilidades do curso aí, me coloco à disposição para a gente falar a respeito. E também convido ao escutar o episódio anterior que o Augusto comentou, que a gente até comentou um pouco sobre essa questão da criminologia e do curso. Como indicação, eu vou deixar até uma coisa um pouco mais do processo penal do que política, mas para quem tiver interesse em ter essa visão um pouco mais crítica, até de coisas que acontecem no próprio judiciário e um pouco do que eu trouxe e o Augusto trouxe também sobre a função do juiz e tal, que é um livro do professor Aurí Lopes Júnior, que é Fundamentos do Processo Penal, Introdução Crítica. Justamente, né, para a gente conseguir compreender por que algumas coisas são como são e como deveriam estar funcionando, né, para justamente ter essa visão mais crítica de algumas decisões do judiciário. Até o Augusto comentou aqui da criminologia, convido para que sigam também a Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia nas redes sociais, que a gente sempre posta algumas coisas lá interessantes sobre o tema também. Mas agradecer aqui novamente por essa gravação. Obrigado, Calil. Além da indicação do Calil, gostaria de fazer aqui 3 indicações, que a primeira é o livro Comentários a uma Sentença Anunciada, que é no caso do processo Lula, e o livro 2, que é Comentários a um Acórdão Anunciado, também é o caso Lula no TRF4. Esse livro é da organização da professora Carol Proner, da Gisele Citadino, Gisele Rubicon. Enfim, eu vou deixar todas as recomendações aqui na descrição do episódio. E também eu gostaria de deixar mais uma recomendação que vai constar aqui na descrição do episódio, que é uma matéria do jornalista Bob Fernandes, que se chama FBI e CIA em ações fora da lei no Brasil, e como os Estados Unidos e seus braços financiaram instituições liberais e a Operação Lava Jato. Ele comenta da proximidade muito estranha do então juiz Sérgio Moro em eventos com o FBI, com a própria CIA, que é o órgão de inteligência americano. E, enfim, são situações muito esquisitas que ele, como ex-juiz, deveria explicar ao mínimo, né, qual era essa proximidade. Então, também vou deixar aqui na descrição desse episódio. Então, eu quero deixar um agradecimento especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Te peço uma gentileza. Se você tiver algum amigo ou conhecido que possa interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio. Assim, vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me siga, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.